boa tarde. Estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar, 12h05. Eu sou o Mauro Friesman. Nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, também pela Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos vê pelas redes sociais, imagens no Instagram, do Facebook e do nosso canal no YouTube. Aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos, interagir com o programa também. 973350038 é o número do WhatsApp para suas mensagens. De novo, 973350038. E nas redes sociais, pessoal, sempre marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Sexta-feira, sempre por aqui, edição em parceria com a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, a FERMESP, um dia dedicado a conhecer o trabalho realizado pelos nossos policiais militares aqui no nosso estado. Para essa conversa de hoje, eu apresento o Coronel Alexandre Marcondes Terra, é o Coronel Terra, nome de guerra, presidente da Associação PMs de Cristo no estado de São Paulo. Coronel Terra, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Mauro. Prazer estar aqui com você nessa oportunidade especial aqui no programa Gente que Fala. Prazer é nosso recebê-lo, muito obrigado pela presença. E eu também apresento aqui o Major Joel Rocha, Major Joel, nome de guerra. Ele é o assessor policial militar da Coordenadoria Estadual dos Conselhos Comunitários de Segurança, os CONSEGs. Tudo bem, Major Joel? Boa tarde. Olá, Mauro, boa tarde. Boa tarde também ao Coronel Terra, aos nossos ouvintes aí do programa Gente que Fala. Obrigado pelo convite, pela satisfação. Estamos aí à disposição dos amigos. Um prazer recebê-lo, obrigado pela presença. Então, olha, 12h06, vamos falar um pouquinho não, vamos falar bastante sobre a Associação dos Policiais Militares Evangélicos do Estado de São Paulo, PMs de Cristo, que nasceu da necessidade que os policiais sentiam de poderem compartilhar suas dificuldades e experiências pessoais com Deus. A entidade tem como missão valorizar a figura humana do policial, assistindo emocional e espiritualmente a família policial militar, com base na mensagem, princípios e valores cristãos. Coronel Terra, quando surge, como é que surge a associação PMs para Cristo, PMs de Cristo? Legal, Mauro. Essa pergunta é muito boa para eu participei desse processo, né, diretamente. Realmente o que nasceu em 1992, oficialmente, né? Mas lá a gente tem notícia, desde a década de 60, já existiam iniciativas de policiais militares que se reuniam na hora do almoço ou antes do expediente, em algum horário assim disponível, para poder ter um momento com Deus, ter um alento de fé entre as pessoas, principalmente ali na Academia do Barro Branco, onde os alunos vinham de várias cidades, né, do estado de São Paulo e ficavam longe de casa, mudança de vida. Então, muitos não podiam ir em suas igrejas. Então, a pessoa ficava num regime bem diferente daquilo que ela tinha quando entrava na vida militar. E isso fazia com que os alunos, oficiais e aqueles que ingressavam na polícia militar, e até antes da polícia militar, né, na força pública, o desejo de ter um momento de alento, um momento de compartilhar sua fé e de fortalecimento da fé, uma vez que a maioria deles estavam longe de suas casas e de suas igrejas. Então, isso veio acontecendo ao longo da década de 60, de 70, e o aluno, quando ele entrava na polícia militar, ele tinha esse momento com Deus ali. Era uma iniciativa ainda assim pontual, em algumas unidades da Polícia Militar, inclusive a Academia do Barro Branco. E ali, inclusive, a Polícia Militar começou a entender o valor da assistência espiritual como um dos pilares da saúde do policial, né? A saúde física, saúde mental e saúde espiritual e emocional, né? Tá tudo, a gente é um pacote só, né? O ser humano é um pacote só e precisa desses 4 níveis da saúde. Isso foi sendo percebido uma necessidade, né, dos próprios policiais militares. E então, em 1992, oficialmente, vamos dizer assim, ela nasceu, mostrando a importância de que os policiais, se unindo, poderiam dar uma contribuição não apenas pontual, mas de forma institucional
na sua representação, ou seja, poderiam unir forças para cooperar com o que a polícia já tinha de capelania, mas de uma forma mais abrangente. E essa foi então o início oficialmente dos PMs de Cristo, em 1992, no dia 25 de junho, onde houve essa mobilização, inspirada até na União de Militares Cristãos Evangélicos do Brasil, do qual o nosso amigo Joel, que está aqui, ele é o atual vice-presidente. Então, PMs de Cristo nasceu inspirada na União de Militares Cristãos Evangélicos do Brasil, que já existia, né, nas Forças Armadas desde 1985, mas aqui na Polícia de São Paulo nós não tínhamos esse trabalho organizado. Então, essa foi uma grande inspiração, e também na Polícia Militar do Rio de Janeiro, que também já tinha uma união de cristãos que faziam esse trabalho já de forma organizada. E a PM de São Paulo não tinha isso. Então, inspirado nessas duas organizações, nós também conseguimos, nesse ano, dar o início desse trabalho. Então, exatamente isso, Mauro. Como é que chama a outra organização, então, da qual o Major Joel é vice-presidente? Chama União de Militares Cristãos Evangélicas do Brasil, UNCEB, né? A sigla UNCEB. Ela nasceu em 1985 e ela foi uma das inspirações para nascer o PMs de Cristo. Então tudo começa, Major Joel, tudo começa um pouquinho mais atrás com a associação da qual você é vice-presidente hoje. É verdade, Mauro. O Coronel Terra é um professor, né? Ele tem conhecimento muito abrangente do assunto, ele é um dos nossos fundadores da Associação dos PMs de Cristo, e ele tem essa história, né? Porque ele viveu muito esse momento. Mas a verdade é que eu conheci a UNCEB através dos PMs de Cristo, né? Então, o Coronel Terra, por ser um oficial mais antigo, mais veterano do que a minha entrada na academia, ele, para mim, foi uma referência para eu me aproximar do trabalho dos PMs de Cristo. Então, hoje, depois de fazer parte dos PMs de Cristo, nós fomos convidados para também fazer parte da diretoria da União dos Militares Cristãos Evangélicos do Brasil. A realidade é que hoje nós temos associações congêneres em cada um dos estados. E a Associação Nacional, que é essa União dos Militares Cristãos do Brasil, ela é uma espécie de uma federação, né? Uma confederação que reúne esses órgãos estaduais, né? Então, ela tem esse papel no sentido de facilitar o trabalho das associações locais. A semelhança um pouco da Fermesp, vamos fazer essa má comparação, que procura reunir as associações de uma maneira geral. Sim. Agora, Coronel Terra, você destacou aqui anteriormente, né, esse tripé sempre necessário, o equilíbrio físico, o equilíbrio mental, emocional, né, e também o equilíbrio espiritual. Em que momento você percebeu a necessidade, né, neste tripé, desse reforço do apoio espiritual? Logo que eu entrei na polícia, eu tinha passado pelo Exército, né? Eu passei 3 anos na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, e ali naquela escola foi justamente era uma escola de regime também parecido com a Academia do Barro Branco, né? Aqui em São Paulo. E ali nós tínhamos uma capelania de apoio, assistência espiritual muito relevante dentro da escola, até porque os alunos eram de várias cidades do Brasil, diferentes. Então, quando eu fiquei por 3 anos nessa escola, dos 15 aos 18 anos, né? Depois eu saí, fiquei 1 ano fazendo cursinho, e depois entrei na Academia do Barro Branco. E ali eu senti a importância de um trabalho como esse para manter esse equilíbrio e também o senso da missão, porque o trabalho policial é um trabalho que tem um senso de missão, né? Você dá a sua vida pelo próximo. Então, quando você agrega esse senso de missão a um valor espiritual, você fortalece aquela pessoa que está fazendo o curso, para ele entender a missão dele, você fortalece os valores éticos, profissionais, né, que a polícia cultua, valores de respeito ao ser humano e a beleza, como eu costumo dizer, né, a missão nobre e divina que é ser um policial, à luz da Bíblia, à luz dos valores cristãos, que a gente então percebeu o quanto era interessante e tinha uma perfeita simbiose, aquilo que a gente encontra na Bíblia de valores cristãos com aquilo que a polícia prega
dos valores institucionais para a profissão militar, a profissão policial militar, né? A profissão de um policial de dar sua vida pelo próximo. A gente começou a ver como isso tinha muito sentido. Apesar de muita gente achar que não, mas você une coragem, você une a coragem de um policial com o respeito e a doçura, vamos dizer assim, quando ele tem que, ao mesmo tempo, participar de uma ocorrência grave e, ao mesmo tempo, ele tem que salvar uma criança, ele tem que ser gentil, saber respeitar os limites da lei e os limites da dignidade da pessoa humana, né? Ou seja, é muito interessante isso que a gente começou a perceber, que havia um casamento perfeito entre a fé e a profissão policial militar. E aí eu pude entender que isso só ia contribuir para a melhoria do serviço, porque a sociedade quer um policial que seja corajoso, que tenha, ao mesmo tempo, que seja honesto, que tenha ética, né, que não se corrompa, e que, ao mesmo tempo, também respeite o ser humano, respeite, né, tudo aquilo que a gente vê, a dignidade humana, a pessoa humana, em todo sentido. Então, eu pude perceber quanto isso era interessante com os valores de fé que eu havia recebido da minha família, na minha formação. Foi por isso que eu me animei muito a participar da formação dos PMs de Cristo. A importância dessa assistência espiritual, mas não é só uma assistência, é também, posso dizer assim, uma motivação profissional que você recebe quando você entende que você está numa profissão que tem o senso de missão de vida, né? Você dá a sua vida pelo próximo e respeitar a sociedade. Major Servir e Joel, proteger, né? Como a gente fala. Sim, sim, claro. Major Joel, você também já presidiu a associação, né? PM de Cristo. Sim, tive essa oportunidade, né, durante 3 gestões, nós tivemos a oportunidade de ser presidente e dirigir a Associação dos PMs de Cristo. É uma das nossas... Eu trabalho com voluntariado, né, Mauro? Eu tive a oportunidade de trabalhar também com o Coronel Terra na Secretaria da Segurança Pública, na assessoria policial militar, e é onde eu desempenhei o meu papel junto aos conselhos de segurança, os CONSEGs, que são grupos de pessoas da comunidade que se reúnem para poder discutir segurança pública de uma corporação que tenha plenas condições de poder servir melhor ao próximo. Agora, Major Joel, em que momento você percebeu, você sentiu a necessidade de agregar o valor religioso, o valor espiritual aos outros 2 tripés, né, da nossa necessidade, da nossa existência, que são os equilíbrios emocional e físico? Aconteceu alguma coisa, alguma ocorrência que você tenha atuado? Onde é que bateu essa necessidade? Olha, Mauro, o ser humano é muito em si mesmo. Nós somos uma complexidade muito grande e as circunstâncias vidas, elas vão formando um mosaico, um conjunto de fatores que você é levado a tomar uma decisão. Eu pude observar algumas questões, porque muitas vezes você está preparado, domina toda a técnica de ação policial, você tem conhecimento do armamento. 40 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também nas redes sociais. A gente de volta agora aqui com a nossa conexão pelo Zoom. Você ficou um tempinho aqui sem a nossa presença por problemas técnicos justamente nessa nossa ferramenta da videoconferência. Enquanto isso, você ficou aí com a programação musical da Rádio Trianon, ouvindo Martinho da Vila, Mulheres, antes disso Anos Dourados, com Emílio Santiago, e também a canção do rei, Roberto Carlos, Como é Grande o Meu Amor por Você. Bom, vamos sair do musical aqui e voltar para a nossa conversa com os nossos amigos policiais militares, o Major Joel e também o Coronel Terra. O Coronel Terra é o presidente da Associação PMs de Cristo do Estado de São Paulo, e o Major Joel, assessor policial militar da Coordenadoria Estadual dos CONSEGs, os Conselhos Comunitários de Segurança. O Major Joel, a gente teve problema técnico na hora da sua fala, né? Eu questionava o seguinte: em que momento você sentiu a necessidade de agregar o valor espiritual, religioso, no seu trabalho dentro da Polícia Militar, agregando com tudo aquilo que a gente tem de necessidade, o equilíbrio emocional, o equilíbrio físico, enfim, essa formação desse tripé? O que te levou a isso? A participação em alguma ocorrência? Como é que foi? Mauro,
são alguns fatores que nos levam a tomada de decisão, não é? Mas eu posso dizer para você alguns sinais de que nós precisamos estar atento à questão da parte espiritual. A parte espiritual não é uma necessidade de alguém que tem dificuldade financeira tão somente, alguém que esteja passando por um problema de desemprego, um problema de ordem material apenas. Nós somos um conjunto, esse combo que o Coronel Terra havia colocado anteriormente na fala dele. Cada ser humano tem um vazio. Nós costumamos dizer, né, espiritualmente, que cada ser humano tem um vazio do tamanho de Deus no seu interior. Então, todos nós, apesar de sermos capacitados, formados, termos a nossa formação acadêmica, intelectual, termos os nossos anseios pessoais que nós lutamos todo dia, nós costumamos dizer que à noite todo mundo tem um encontro com o travesseiro. E é onde questões que não estão nas nossas mãos, elas se fazem presente. Como é que está o relacionamento em casa? Como é que está o relacionamento com a esposa, com filhos? Como é que está o relacionamento consigo mesmo? Então, nós observamos que a atividade policial, ela está sempre levando o policial a momentos extremos, porque ele lida com situações que fazem parte da mazela da sociedade. Ele tem que lidar, por exemplo, com uma mulher que acabou de ser violentada, ele acabou de encontrar alguém que agrediu o seu próprio pai, que maltratou o filho, que abandonou, que ele se depara com uma ocorrência de alta gravidade, e depois, em um outro momento, ele tem que lidar com a singeleza ou com a realização de um parto. Ou seja, ele é levado a extremos muito profundos. E esse homem, será que ele está preparado emocionalmente para lidar com tantas questões como essa? E ele, muitas vezes, passa a desconfiar da sociedade, das pessoas que estão à sua volta, porque toda vez que alguém chama um policial, é porque ela está passando por uma crise. E ele tem que ser a resposta para essa solução. O que nós compreendemos é que, em algum momento, esse policial ele precisa de ser amparado também. Aquele que cuida de todos também precisa de cuidado. Então, a associação, ela voltada para esse foco, essa visão do cuidado com o seu agente, ela faz com que aqueles que fazem parte da corporação e têm uma fé, a sua vida baseada numa fé, ela se dispõe a servir a esse próximo. Em um determinado momento, eu estava trabalhando e eu recebi uma ligação de um amigo que trabalhou comigo em um batalhão. E ele disse para mim assim, eu era tenente à época, e ele falou assim para mim, tenente, eu estou muito triste. E eu falei, o que aconteceu? E ele era um amigo que se tornou era um colega que se tornou um amigo. E ele disse assim, olha, hoje um colega, um graduado que trabalha comigo, ele tirou a sua própria vida. Ele sumiu alguns dias e nós descobrimos hoje que ele havia tirado a sua própria vida e ele deixou uma carta. E essa carta ele dizia que ele não tinha problemas com ninguém, que ele não tinha raiva de ninguém, não tinha nenhum conflito pessoal, não tinha problemas financeiros, mas ele achou que a vida dele não era mais útil, porque ele não tinha amigos, os familiares estavam distantes, e ele ia e voltava para casa, morava sozinho, e ele sentia que não tinha conexão com outras pessoas e que ele não faria falta. Então ele se despediu e disse assim, até mais, minha vida não faz mais sentido e estou partindo. E aí, a hora que esse meu colega me ligou, ele falou assim para mim, Joel, esse rapaz, ele trabalhava do meu lado, ele sentava numa mesa próxima da minha sessão, só que eu não percebia que a hora que ele saía para almoçar, ele estava sozinho, a hora que ele voltava, ele estava sozinho, e ele não tinha... Ele estava do meu lado e era tão perto, eu poderia convidá-lo para ir almoçar comigo, eu poderia convidá-lo para passar um final de semana comigo, eu poderia ter compartilhado com ele uma palavra de esperança, de fé, mas eu me senti muito omisso, esse colega me disse. E a Associação dos PMs de Cristo, ela procura fazer com que o policial seja valorizado, que o policial consiga compreender que há esperança para a vida dele também, que Cristo é uma mensagem viva, que a fé pode trazer renovo para a sua alma, pode trazer um novo sentido. Então, a palavra de Deus, quando ela é ministrada ao coração do homem, ela produz frutos. Então, nós queremos que o policial seja saudável, emocionalmente equilibrado, que ele possa compreender que ele é uma resposta de Deus para a sociedade, ele é um agente do bem, ele defende pessoas,
e ele pode entender que, quando ele faz isso, alicerçado em princípios, em valores, ele está melhor firmado. Então, quando a associação ela se predispõe a esse serviço, Mauro, e amigos ouvintes, ela está sendo um canal para abençoar aquele que vai abençoar outras pessoas. Então, a Associação PM de Cristo é um agente do bem. Ele coopera com o comando da Polícia Militar no alicerce de valores. Ele faz com que, numa gestão suplementar, os recursos humanos da força policial estejam melhor preparados para atender a sociedade. Então, é isso que me motiva, e eu tenho certeza que motivou o Coronel Terra também a servir voluntariamente nos PMs de Cristo. Coronel Terra, de todo o efetivo da Polícia Militar, são 100 mil homens e mulheres, né? Quantos fazem parte da Associação PMs de Cristo? Nós temos um pequeno grupo, vamos dizer assim, hoje em torno de 1.500 policiais que trabalham, que contribuem diretamente, mas temos aqueles também que são parceiros, que contribuem de outra forma, né? Hoje o trabalho ele está no momento de consolidação. Nós conseguimos entender bem agora que nós estamos nos preparando para uma grande expansão, uma consolidação, porque os resultados são muito, como disse o meu amigo Major Joel, são muito animadores, né? Quando você vê realmente a mudança de vida dos nossos profissionais, a motivação profissional, o clima organizacional mudando. Então, deixa de ser aquela unidade policial pesada, né? Aquele trabalho que é pesado, ele passa a ser leve e passa a ser prazeroso para o policial. Então, a gente se anima muito. Hoje, nós temos em torno de 1.500 policiais que contribuem mensalmente, financeiramente até, para manter esse trabalho, né? Mas nós temos também alguns parceiros e estamos ampliando isso para que outros contribuam também. Porque o nosso objetivo é justamente servir a polícia, né? Como disse o Joel, de forma complementar, esse trabalho da capelania, ele complementa o sistema da saúde mental, que tem psicólogos, tem assistentes sociais, e o nosso capelão, o nosso assistente da capelania, ele coopera justamente nesse apoio em diversas formas, como disse o Joel, em momentos de crise, dramas, em momentos de funerais, de policiais, ajudando ali a família, em momentos de doenças também, quando um policial está doente, ou algum familiar dele está doente, em aconselhamentos também familiares para a constituição de família, quando ele é um jovem que entra na escola, para que ele possa ter ele está, né, vamos dizer assim, diante de um cenário ele vai viver muitas crises e vai ter que ser resposta para crises, como disse o Joel, né? Essa é a grande verdade. O policial é chamado para ser resposta. Ele é um agente da paz, para pacificar conflitos, para dar encaminhamentos. Então, ele precisa estar bem. Por isso que a gente acredita muito que esses policiais hoje que contribuem, eles sentem o prazer de ajudar essa missão com esse sentido, né? De dar uma contribuição diferenciada com os seus talentos. Muitos são voluntários, outros contribuem financeiramente também para ajudar essa missão. A gente não tem nenhuma contribuição governamental, ela é totalmente mantida pelos próprios policiais, né? 98% do que a gente tem aqui, a gente mantém um escritório para coordenar esse trabalho de capelania, de assistência, mas agora a gente acredita que a gente está partindo para uma nova fase, né? Porque realmente, vamos dizer assim, fizemos várias experiências ao longo desses anos e a gente viu o quanto isso, a própria polícia está reconhecendo o valor que esse trabalho de assistência espiritual e reforço né? O quanto isso, como disse o Joel, complementa toda a estrutura que já tem na área física e na área da psicologia, psiquiatria, assistência social. Então, a gente está complementando esse sistema dentro desse tripé aí, físico, mental e espiritual. Major Joel, o trabalho envolve apenas policiais evangélicos ou envolve também aqueles que não são evangélicos, mas têm a fé cristã, os católicos? Olha, Mauro, boa pergunta, e é bom esclarecer os nossos amigos, né? Nós não fazemos proselitismo no sentido de segregar, no sentido de ser sectários, né? Nosso trabalho é para servir a família policial militar, independente do credo, independente da confissão de fé que essa pessoa possa ter. Nosso desejo é valorizar a figura do policial, que ele possa estar amparado emocionalmente. Então, nosso trabalho é voltado para cada um daqueles que vestem a farda cinza bandeirante e a sua família.
O Coronel Terra estava dizendo, nós temos aqueles que são os associados contribuintes, mas nós temos hoje cerca de 25 mil policiais militares que confessam a fé cristã evangélica. Então, um quarto da Polícia Militar, é um número muito representativo, são policiais que têm a sua fé, têm o seu exercício do seu credo e que também contribuem, de alguma maneira, como voluntários dos PMs de Cristo. PMs de Cristo não faz secção, PMs de Cristo não faz partidarismo, não faz proselitismo, não leva a bandeira de determinada denominação ou igreja, qualquer que seja ela. E o nosso desejo é amparar, é abraçar a família policial e servir. Servir todos aqueles que desejam uma sociedade melhor, com melhor qualidade de vida e propagar mensagens de fé, de vida e de esperança à nossa família. Nesse sentido, Major, tenho uma pergunta aqui. Uma pergunta aqui para o Coronel Terra, nesse sentido aqui dos evangélicos e católicos. A Marta Novaes está com a gente no nosso canal no YouTube. Obrigado, Marta, aqui pela participação. Coronel, ela pergunta se existe uma estimativa do número de PMs evangélicos e de PMs católicos na instituição. Sim, tem sim. Somando evangélicos e católicos, a gente tem 87% da polícia é cristão, né? Nós temos aí, como disse o Joel, em torno de 25 mil evangélicos e o restante são católicos, de várias, espalhados, né, por toda a polícia. Então, a gente tem um contingente grande, bem expressivo, em torno de 87% de cristãos, somando católicos e evangélicos. E o PMs de Cristo, ao longo desses 29 anos, sempre transitou muito bem nessa parceria, né? Como disse o Joel, nós sempre estamos focados em Cristo, né? Na essência mesmo, na pureza e na simplicidade da fé cristã. Porque acho que esse é o grande ponto que a gente vê na Bíblia, né? O apóstolo Paulo fala muito sobre isso, mantendo a pureza e a simplicidade. Então, ao longo desses anos todos, nós conseguimos, graças a Deus, desenvolver um trabalho, inclusive, até queria reforçar isso, foi feita uma pesquisa o ano passado, né? Com a tropa sobre o trabalho da capelania voluntária, dessa assistência que o PM de Cristo está prestando atualmente, né, em quase todas as unidades da polícia. E nós tivemos 95% de aprovação da tropa, principalmente tropa operacional da polícia, né, os batalhões que fazem policiamento de rua. Então, isso nos animou muito. A gente vê a tropa, justamente como o Joel falou, nós aprendemos a respeitar as diferenças de placas denominacionais e aí na essência da fé, porque a essência da fé é o que importa, né? Não adianta a pessoa, né? Que eu falo, a fé sem obras é morta. À medida que o policial percebe que ele está sendo valorizado, que ninguém está querendo enganar ele, todo mundo ali está realmente, os voluntários nossos estão querendo realmente serem o braço, né? A mão amiga para estar ali ajudando, o ombro amigo para ouvi-lo, né? O nosso capelão, ele ouve muito, ajuda também com conselhos, ou seja, ele percebe que está sendo amado. Essa é a verdade. Quando você sente que você está sendo amado, de verdade, você não está sendo enganado e nem estão fazendo proselitismo, por isso que nós tivemos duas pesquisas aqui, uma de mestrado profissional e uma outra de doutorado profissional. As duas pesquisas indicaram 95% de aprovação da tropa desse trabalho que o PMs de Cristo realiza hoje da capelania voluntária, né, que nós chamamos aí um projeto chamado Polícia, Igreja, Capelania Voluntária, né? Que é isso que nós fazemos, da assistência com voluntários de diversas igrejas, independente da placa. Major Joel, como é que se dá a relação deste trabalho da Associação PMs de Cristo com os CONSEGs, que são os Conselhos de Segurança Comunitária, né, e da qual você faz parte, né, como assessor policial militar da coordenadoria? Bem, Mauro, obrigado pela oportunidade de falar dos Conselhos Comunitários de Segurança, os CONSEGs, né? Os CONSEGs também têm um trabalho de auxiliar na melhor formação da segurança pública do Estado de São Paulo. Uma iniciativa que nasceu no ano de 1985, do então governador André Franco Montoro, criou os Conselhos Comunitários de Segurança, os CONSEGs. Pioneiro entre os conselhos, surgiu antes da Constituição de 1988, a nossa Constituição Cidadã, e ela abriu espaço para que a população pudesse acompanhar, receber relatórios e cooperar na área da segurança pública.
É um grupo de voluntariado, pessoas do bairro ou de uma cidade pequena que se reúnem com o comandante do policiamento local, juntamente com o chefe da Polícia Civil, para poder discutir quais são os problemas que podem ser tratados juntamente com a comunidade na solução para melhor qualidade de vida e de segurança pública. É um binômio, né? A Constituição Federal, no seu artigo 144, diz que segurança pública é um dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. E os CONSEGs, eles estão nesse conceito de responsabilidade de todos. Nós sabemos que a população deve e precisa participar da segurança pública. E os PMs de Cristo procuram valorizar a figura humana do policial, e os CONSEGs também podem fazer isso. Podem reconhecer, podem elogiar, podem valorizar o bom profissional, podem estar presentes em solenidades, podem estar presentes nas datas cívicas, podem reivindicar melhor tratamento, melhor reconhecimento junto aos meios de imprensa da atuação policial, podem valorizar boas ocorrências, uma boa atuação policial, podem cooperar em campanhas preventivas, podem orientar no sentido de que as pessoas tenham uma conduta adequada, possam conhecer melhor o trabalho da polícia, que é um trabalho muito árduo, trabalho que está sujeito às intempéries, dia e noite, sol e chuva, todos os dias do ano. A Polícia Militar está sempre presente. Então, os CONSEGs, eles fazem essa conexão, essa ligação entre a polícia e a comunidade. São líderes comunitários que doam seu tempo, talento e tesouro em favor de uma sociedade melhor e mais justa. Os PMs de Cristo também. Os PMs de Cristo procuram fazer com que o policial, essa conexão entre a fé e o agente policial possa estar bem alicerçada e ele possa manter viva a chama do seu ideal. O policial, quando ele ingressa na sua carreira policial, ele com certeza tem o desejo de servir e ser um bom profissional de segurança pública. E no decorrer do tempo, ele precisa que essa semente seja regada. Os PMs de Cristo fazem isso internamente e os CONSEGs fazem isso junto com a sociedade. Faltando 9 minutos para 1, você acompanha essa edição do programa Gente que Fala, de sexta-feira. Às sextas-feiras por aqui, sempre a parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. E a gente traz aqui o trabalho dos policiais militares em prol da segurança pública do nosso Estado. Major Joel, temos uma pergunta que não tem necessariamente a ver com o nosso assunto, PMs de Cristo, mas é o seguinte: o seu Jaime do Jardim Bonfilholi, ele sempre participa com a gente aqui todos os dias. Jardim Bonfilholi, na zona oeste ali da capital, sei do conhecimento de vocês ali da região. Raposo Tavares, quilômetro 15 ali mais ou menos, acho que deve ser isso, não é, seu Jaime? Ele fala de um problema na Avenida Politécnica, é a região dele onde ele mora lá, ao lado da USP. Ele diz o seguinte: com frequência ocorrem arrastões, às vezes em plena luz do dia, mesmo com uma delegacia na avenida e um quartel da PM em seu entorno. Aí a pergunta aqui do seu Jaime: o que as polícias, ambas, né, militar e civil, podem fazer para uma segurança melhor ali naquela região? Joel, pode responder, por favor. Ô Mauro, e primeiro um abraço ao seu Jaime, né? E uma audiência qualificada, Jaime. Seu Jaime, um abraço, viu? A Polícia Militar está à sua disposição e nós temos um CONSEG muito ativo naquela região, Mauro, que é o CONSEG Raposo Tavares. O Coronel Terra deve até se lembrar do nosso veterano presidente lá, né, Coronel, que durante tanto tempo prestou um serviço muito valoroso e hoje não está mais na ativa, mas uma pessoa que foi uma referência para nós. Eu quero colocar primeiro para o seu Jaime algumas maneiras de conexão. Por isso que os CONSEGs são importantes, Mauro, porque eles são ferramentas de participação popular, para que a população possa conhecer como é que ela pode se servir melhor do trabalho da segurança pública. Primeiro, quando é uma situação de emergência, nós recomendamos que ele possa ligar 190. Talvez não esteja acontecendo neste momento, então ele não vai ligar para o 190. Ele pode utilizar o serviço 181, que é o Disque Denúncia. E aí a Polícia Militar vai receber esse relatório, essa denúncia, vai preparar, né, vai encaminhar, o Disque Denúncia encaminha esses dados para a Polícia Militar e Polícia Civil, e o comandante da área vai receber essas informações, essa solicitação, e preparar uma operação, com certeza, para poder debelar
a sua ação delituosa. Uma outra maneira é ele poder fazer um contato com os consegues, fazer parte da reunião do Conselho Comunitário de Segurança do seu bairro. Ele pode fazer isso acessando as nossas redes sociais ou então no nosso próprio site. Nós temos um site, um portal da Coordenadoria Estadual dos Consegues. Mando aqui o meu abraço para toda a nossa equipe dos Consegues, o Evaldo Roberto Corato, o nosso coordenador, e a nossa equipe da família policial militar, Sargento Aline, e os nossos amigos Cabo Lauer, Cabo Viro e também a Soldado Maria, que estarão inteiramente à disposição para atendê-lo. Eu deixo aqui o telefone da coordenadoria, viu, Mauro? Nosso telefone lá está à disposição, é o telefone 11 3291 6868. É o telefone da Coordenadoria Estadual dos Consegues. E ele pode também entrar no nosso site www.conseg.sp.gov.br. Lá ele vai, inclusive, descobrir qual é o Conseg da sua região, o dia da reunião, o horário, com quem que ele pode falar, tem um contato visual. E as nossas reuniões dos Consegues hoje, a grande maioria estão acontecendo até virtualmente. Por uma questão de segurança e sanitária, nós estamos promovendo reuniões presenciais e também reuniões virtuais. E eu tenho certeza que ele será muito bem atendido. Então, Major Joel, 32916868 é o telefone da Coordenadoria Estadual dos Consegues, os Conselhos de Segurança Comunitária. Esse é um caminho para o seu Jaime, e outro caminho pela própria internet, ssp.sp.gov.br. É consegue. Sim, consegue.sp.gov.br. Eu falei aqui o site da Secretaria de Segurança Pública, né? Então são os consegues, consegues.sp.gov.br. Perfeito. Consegue com gemudo, tá? Sim. .gov.br. Talvez o seu Jaime já tenha até a participação dele consolidada aí nos consegues, a gente não sabe, mas de qualquer maneira vai a dica aqui, vai a informação, tá bom, seu Jaime? Obrigado mais uma vez pela participação. Coronel Terra, vamos falar aqui um pouquinho da promoção de campanhas e de cursos, como é que está essa pegada, como é que está isso dentro da Associação PMs de Cristo? Então, Mauro, a gente está nós, como eu disse, nós iniciamos aqui o programa, né, de aproximação polícia e igreja. Como nós temos relacionamento com muitas igrejas e diversas denominações cristãs, esse público da igreja é um público que se reúne semanalmente, né, para orar, eles são pessoas do bem. Então, a gente, esse programa é justamente de aproximação para participar, justamente nessa visão que o Major Joel colocou, né, de campanhas preventivas, participar dos consegues e também da capelania voluntária, né, que é o trabalho que a gente desenvolve aqui de assistência espiritual junto à tropa da Polícia Militar. Então, nós temos hoje um curso de formação de capelães, formação de assistentes, né, da capelania, e estamos, assim, planejando agora cursos específicos. Estamos ampliando a nossa área de ensino para justamente ajudar a sociedade a cooperar de uma forma mais direta com esse lado da Polícia Militar, tanto do olhar para o homem, né, no ser humano policial, como é que eu posso contribuir para melhorar esse trabalho de qualidade de vida do nosso policial, que é isso que nós atuamos, né? Prevenção de suicídio, qualidade de vida, motivação, clima organizacional, que é isso que nós trabalhamos. Como é que eu posso ajudar nisso? Então, nós estamos dando agora, vamos oferecer nos próximos dias cursos explicando como é que as pessoas podem contribuir, tanto orando, pessoas que vão apenas orar, pessoas que vão atuar. Então, é bem interessante essa área. Nós investimos muito acreditamos muito na importância da oração. Por isso, nós estamos, inclusive, oferecendo também um curso de oração pela polícia, como orar pela polícia. Nós vamos, nos próximos dias, estar oferecendo isso de uma forma inédita. Nunca fizemos isso, mas entendemos que agora é chegada a hora, né? O próprio logo dos PMs de Cristo são 3 policiais de joelhos, né? Então, nós conseguimos entender o valor que a oração tem como um primeiro ato de amor, né? Quando você ora por alguém, você está separando um tempo para orar por aquela pessoa, porque você ama aquela pessoa. E depois você vem com ações também. Então, o PMs de Cristo hoje está numa fase de reestruturação para consolidação desse trabalho, né? Para ampliar a participação do cidadão, seja ele
um jovem, um adulto, mas que ele possa se tornar de alguma forma contribuir, seja orando, seja atuando na capelania e também seja atuando nos consegues, né? Alguém que nós vamos ajudar também o Major Joel na formação de líderes de consegues, líderes de projetos e campanhas de prevenção do crime, ajudando também nas escolas, questão da violência escolar e violência doméstica, que são assuntos graves hoje na sociedade. Entendeu? Então, basicamente é isso. Coronel Terra, o nosso tempo já se esgotando, brevíssimos segundos, aí 5 segundos para a sua despedida, eu passo aqui para o Joel e a gente encerra. Mauro, só tenho que agradecer a oportunidade, agradecer aí toda a equipe do Gente que Fala pela oportunidade, tá? Estamos à disposição e vamos continuar firmes aí nesse propósito de orar juntos pela nossa sociedade e pelos policiais. Muito obrigado, Coronel. Major Joel, sua despedida, 5 segundos, bem breve. Um abraço, Mauro, para você, para a Zenilda, para os nossos amigos aí do apoio técnico. Minha saudação especial ao Coronel Joel, o nosso presidente da Fermetes, meu xará, e que Deus abençoe a todos, viu? Um forte abraço a todos, estamos juntos aí para construir uma sociedade melhor. Com Cristo somos mais fortes. Muito obrigado pela presença de vocês nessa edição do programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, sempre em parceria com a Fermesp, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Estiveram com a gente hoje o Coronel Alexandre Marcondes Terra, presidente da Associação PMs de Cristo no Estado de São Paulo, e o Major Joel Rocha, ele é o assessor policial militar da Coordenadoria Estadual dos Conselhos Comunitários de Segurança, os CONSEGs. Aquele pedido de desculpas aqui para a nossa audiência pelos problemas técnicos ocorridos hoje, em razão da instabilidade da nossa ferramenta de videoconferência, o nosso Zoom, né? Na mesa de som com a gente hoje o Sérgio Souza, que deu esse apoio aí fundamental nesse momento importante aí da queda da nossa ferramenta. Você ficou com a programação musical nesse momento. Sérgio Souza, que é o nosso gerente técnico da Rádio Trianon. Apresentação minha, Mauro Friesman. Pauta e redação do Pedro Schiavon. Zenilda Salvato, nossa diretora de produção. O jornalista Fausto Camunhão, o nosso diretor-geral. E do outro lado, do Gente que Fala, você ouvinte, você espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Chegando agora na sequência da programação da Trianon, o Dermeval Pereira, com o programa Sociedade em Foco, até as 2h. E depois, na sequência, a programação, o nosso musical Trianon. Dermeval, desculpa o atraso, entregar aí já estourado, mas em razão aqui das questões técnicas de hoje. Bom programa, um abraço, bom final de semana para todo mundo. Tchau, tchau.